Boa noite, pessoal. Graças e paz do Senhor Jesus com todos. Hoje vamos começar o capítulo 7 de Apocalipse. Então vamos lá sem enrolação porque vai dar grandinho, mas tem bastante coisa interessante. Até o sexto selo, o livro do Apocalipse ele acontece em ordem cronológica. Só que agora o capítulo 7 ele dá uma pausa antes do sétimo selo para informação adicional. É um capítulo de interlúdio. Existem alguns em Apocalipse que são basicamente capítulos, digamos, um parênteses ali para dar uma informaçãozinha, digamos que faltou, tá? Então, só para deixar bem claro. Vamos lá. Capítulo 7, então, versículos 1 ao 3. E depois dessas coisas vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou em alta voz aos 4 anjos, aos quais foi permitido ferir a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, os 4 ventos, eles representam a fúria de Deus. Jeremias 49:36. Trarei contra Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, vou espalhá-los aos 4 ventos, e não haverá uma nação para onde os exilados de Elão não vão. Então o que os anjos estão segurando é a fúria de Deus, de ser derramada até que o selo de Deus seja colocado. Alguns acreditam que esse selo seria o Espírito Santo, porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente é selado pelo Espírito Santo, como uma maneira de dizer que somos de Deus, né? Pertencemos a Ele. Efésios 1:13-14. Em quem também vós confiastes, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois de crerdes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade adquirida, para louvor da sua glória. Esse basicamente seria um versículo que usa para apoiar a ideia do uma vez salvo, sempre salvo, né? É um assunto bem complicado isso aí, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas não seria aqui o Espírito Santo, porque é um anjo que está colocando os selos e não Deus. Quando é o Espírito, é Ele mesmo quem faz isso. Um exemplo, 2 Coríntios 1:21-22. Agora é Deus quem faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, colocou sobre nós seu selo de propriedade e colocou seu Espírito em nossos corações como um depósito, garantindo o que está por vir. Aqui já mostra também que o Espírito é colocado nos corações, mas o selo é na testa. E Apocalipse 14:1 diz que é o nome de Jesus e de Deus, e não do Espírito Santo, que está escrito na testa dos selados. Na verdade é só de Deus, né? Tem meio que uma falha de tradução, né? Enfim, eu vou chegar nisso mais para frente. E no Antigo Testamento está um selamento que se assemelha a esse, em Ezequiel 9:3-6. Ora, a glória do Deus de Israel subiu de cima dos querubins, onde estivera, e chegou à soleira do templo. Então o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrita ao seu lado. Ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e marque com sinal a testa daqueles que choram e lamentam por causa de todas as coisas detestáveis que são feitas nele. Enquanto eu ouvia, ele disse aos outros: sigam-no pela cidade e matem-no sem demonstrar piedade e compaixão. Matem os velhos, os jovens, as mães, as crianças, mas não toquem em ninguém que tenha a marca. Comece no meu santuário. Então começaram com os velhos que estavam em frente ao templo, né? Só para mostrar a similitude. Aqui eu vou agora dar algumas informações junto do capítulo 14 também, porque o 7 e o 14 os dois falam sobre os 144 mil. Deus gosta do 7, então quando né, ele faz tudo meio parecido com o 7. Um dia dá para trazer um vídeo só sobre coisas que tem a ver com o 7. Mas quando a gente chegar lá no capítulo 14 também, qualquer coisa é só voltar aqui para ver a ideia. Capítulo 14, dos versículos 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na testa escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de arpistas tocando com suas harpas, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra.
Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A gente vai voltar aqui de novo, mas por hora esses 144 mil são judeus, tá? O capítulo 7 vai afirmar isso também. Em sua boca não tinha engano. Parece que eles são sem pecado, né? Mas para isso significa que alguém tirou esses pecados ou porque nunca chegaram a pecar, de acordo com a teoria que a gente vai ver agora. Notem a última frase do versículo 4, sendo as primícias. Primícias é uma garantia que a ressurreição de Jesus foi a primeira. Nesse caso aqui, tá? Primícias tem outras coisas. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas na realidade Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas então por que não está como singular e sim plural? Aqui, se ele foi o único. Pois assim como um homem veio à morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esses são os outros versículos, 21 a 23. Então, como em Apocalipse, sendo 144 mil, as outras primícias são os judeus. Isaías 53, 8 a 9. Ele foi tirado da prisão e do julgamento, e quem contará a sua geração? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e fez a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porque nunca fez violência, nem houve engano na sua boca. Não parece com algo que a gente acabou de ler em Apocalipse? Fora, e quem contará a sua geração? Lembrando que todos os bebês até 2 anos foram mortos. Não tinha nenhuma pessoa da mesma geração de Jesus, até 2 anos de diferença, né? Mateus 2,16. Então Herodes, quando viu que estava sendo enganado pelos sábios, ficou muito irado e mandou matar todas as crianças que estavam em Belém e em todas as suas costas. Prestem bem atenção nisso. A todas as suas costas. De 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que ele diligentemente havia indagado aos sábios. E não foi só na cidade de Belém, mas também em todas as suas costas. Eu vou deixar um mapa que mostra que todas as tribos tinham território, indo até a costa marítima. Ou seja, Herodes matou todos os bebês de todas as tribos. O único que foi protegido, porque estava no deserto, foi João Batista. Mas, continuando o que diz em Mateus 17 a 18, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque eles já não existem. Essa profecia vem de Jeremias, então vamos ver o resto dela lá. Ezequiel 31, 15 a 17. Assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel, chorando por seus filhos, recusou ser consolada por seus filhos, porque eles não existiam. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro e os teus olhos das lágrimas, porque a tua obra será recompensada, diz o Senhor. E eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no teu fim, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para a sua própria fronteira. Basicamente, fica parecendo um apocalipse zumbi de bebês judeus. Mas Apocalipse 7,4 já fala que esses judeus foram selados. Será que esses bebês mortos não foram selados e vão voltar na tribulação? Por serem bebês, eles são virgens e nunca pecaram. Não tinha engano em suas bocas. E quem sabe não foram mortos 12 mil bebês de cada tribo. E aí todo esse tempo estiveram com Jesus, né? E aí voltam e pregam Jesus na tribulação, né? Vocês vão poder ver no mapa tudo certinho, ó, os territórios deles. Os versículos 4 a 8 só diz assim: e ouvi o número dos que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, né? Da tribo de Judá, 12 mil, Ruben, 12 mil, Gade, 12 mil, Aser, Neftalim, acho que é assim que fala, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zabulon, ou Zebulon, não sei, e José, e Benjamim. Então aqui tem 2 tribos faltantes. José tinha 2 e Levi foi retirado disso para sacerdote. Só que aqui Levi é mencionado de novo. Efraim entregue
foi entregue à idolatria, então fui expulso de ser uma das 12 tribos. E Dan nunca tinha nada bom sobre ele e tinha idolatria também. Deixar aqui alguns exemplos. Oséias 4,17, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Jeremias 7,15, eu vos lançarei da minha vista, como lancei fora todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Gênesis 49, 16 a 17, Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora na vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro caia para trás. Levítico 24, 10 a 11, e o filho de uma mulher israelita, cujo pai era egípcio, saiu entre os filhos de Israel. E esse filho da mulher israelita e um homem de Israel contenderam no acampamento. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou. E trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então parece que misturar coisas egípcias causam muito mal. De onde será que vem a Bíblia traduzida, usada pela católica mesmo, né? Que a gente viu uns vídeos atrás. Só vou deixar isso aí. 1 Reis 12, 28 a 30. Então o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse-lhes: é demais para vocês subirem a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele colocou um em Betel e o outro ele colocou em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um até Dan. Então, José e Levi estão nos lugares das tribos expulsas por Deus, basicamente. E são 144 mil judeus que são salvos depois do arrebatamento. E é o arrebatamento que faz isso, com que eles sejam salvos, porque se caso eles não sejam aqueles bebês, né, sejam judeus que já tem por aí, porque eles verão que Jesus é realmente o Messias, e Paulo tinha esperança de que isso acontecesse. Romanos 11, 13 a 14. Estou falando com vocês, gentios, visto que sou o apóstolo dos gentios. Orgulho-me do meu ministério, na esperança de poder, de alguma forma, despertar a inveja do meu próprio povo e salvar alguns deles. Então os judeus vão ver que não serão eles a serem salvos e vão se arrepender. Assim como Paulo, na época, queria, pregando aos gentios, que eles se arrependessem, se invejassem e voltassem a Cristo. Então vamos parar por aqui, que o vídeo já deu comprido. Fica aí essa explicaçãozinha, tá? É um pouco complicadinho, mas tá aí. Qualquer coisa, deem uma reolhada ou comentem, botem nos comentários que eu regravo isso aqui explicando um pouco melhor. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.